1:5-9. A quem segues? É o tema, o título. A quem segues? Mas vós não aprendeste assim a Cristo. É uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente no plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhes determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreenderam a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se, para isso, em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que se conferem demasiado valor aos instintos. Mas chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conhecimentos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Aqui parece que essa passagem está falando da nossa atualidade, hoje em dia, né, de tudo que a gente está vendo na internet aí, pelo amor de Deus. 1949. Então, mas vós não aprendestes assim a Cristo. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Hoje, com a internet, você entra e tem de tudo oferecendo para você. De tudo. Você imaginar. Não somente no plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. Então, é natural que esse de tudo, alguns não são verdadeiros originais, né? Eles tendem a desviá-lo das realizações nobres. Veja, não é desviar-nos do cristianismo. Realizações nobres pode retirar você de qualquer coisa do bem, da evolução, da prosperidade, da dignidade. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, quando ele fala esfera invisível, a gente pensa, nossa, nem imaginamos, porque hoje o mundo invisível é infinitamente maior que o mundo material visível. Mas ele fala aqui, então ele restringe, imediata ao círculo de suas cogitações, ou seja, daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, daquilo que você faz, daquilo que você sente. Igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Muitas vezes sou eu que atraio para mim mesmo, sou eu, né? Com as minhas cogitações, pensamento, sentimento, atitude, eu acabo atraindo espíritos. Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa curiosa e a minha curiosidade eu fico pesquisando, por exemplo, na internet assassinatos. Então, em torno de mim pode aglomerar diversos espíritos que têm o mesmo interesse que eu de pesquisar em assassinatos. E acaba que a gente faz um intercâmbio.
eu às vezes começo a ter insegurança, medo ou ideias de cometer porque junto de mim também tem outros. Nós estamos numa rede de diálogo, conversando. Eu não estou sozinho, só estou sozinho olhando o monitor do vídeo ou um programa de televisão, mas mentalmente eu estou acompanhado de vários espíritos, seres inteligentes, como eu vou ser um dia um espírito, que tem os mesmos interesses que eu, invisível e imediato. É isso que ele está falando. Então, tudo que eu for em busca, se eu tenho curiosidade para pesquisar esses negócios satânicos que aparecem na internet, eu posso fazer, mas eu posso estar sendo levado, envolvido pela egrégora, né, desses grupos. Tudo tem um grupo em tudo, e que esse grupo trabalha para levar-nos naquela direção, tá bom? Não somente, então por isso que ele fala, a esfera invisível, imediata ao círculo da codificação, igualmente pode oferecer determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na condição desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus. Aqui está respondendo uma pergunta que estamos fazendo, muitos cristãos estão fazendo hoje, eu acredito, desespero. Porque em tudo você vê loucuras, em todas. Vamos falar agora só da religião, tá? As próprias religiões estão se dividindo, uma atacando a outra, né? Nós estamos vendo o catolicismo, o evangelismo, o espiritismo atacando ele próprio. Como? Não, espiritismo, não estamos falando de espiritualismo. Estão atacando espíritas chamado progressista, atacando os espíritas da Federação Espírita Brasileira, e tem de tudo. Tem aqueles que estão falando mal de Valdo Franco, Chico Xavier, falando mal dos benfeitores Emmanuel, André Luiz, falando mal da literatura expostas por eles, dizendo que eles não estão de acordo com Kardec. Não está de acordo com Kardec, né? Enfim, tá, gente? Tem de tudo. Quando você começa a olhar, você chega a pensar assim, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Fora isso, ainda tem os extraterrestres, que aí fala de tudo, que tem espíritos chegando, curando gente, que tá chegando, que já tá vindo, que tem nave levando, que tem nave fazendo experiência, que tem nave mudando o gene do corpo humano. Tem de tudo. Aí você vai para gente, tem de tudo. Você fala assim, e agora? Pelo amor de Deus, para onde eu vou? O que eu faço? E aqui essa lição está respondendo isso. Olha, na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Está havendo uma corrente que diz que está mais ou menos contra, no caso do espiritismo, que é o que eu mais conheço, ela é contra todo pensamento que Kardec não citou. Que Kardec não fez também todo o levantamento possível. A humanidade avançou. Então, e que a visão do médium Chico Xavier, de Valdo Franco, é uma visão mais moralista, onde se apoia muito mais para o lado religioso, cristão, enquanto Kardec
se retirar, somente quando retiramos o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou falar por quê, aí ele fica muito científico e filosófico. E essa corrente querem que o Espiritismo deixe de ser religião e passa a ser apenas filosofia e ciência. Estão equivocados, porque o próprio Kardec não quis isso, deixando um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o próprio Kardec, acho que pensava lá na época dele assim, olha, se eu deixar só para esse lado aqui, as pessoas vão falar que o Espiritismo é uma seita, um estudo, é uma academia, uma ciência, em que você pode ficar estudando o que é, como é que funciona o mundo espiritual, mas você não tem nada a ver com Jesus, nem com amor, nem com o mundo, não tem nada a ver. É só os fenômenos, os acontecimentos, como é que não é, a reencarnação. Mas, gente, Kardec não quis isso. Por isso ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa ideia foi porque Espiritismo sem o Cristo não é nada. É mais uma dessas inúmeras teorias que existem aí, que a gente não consegue, em grande parte, comprovar absolutamente nada. O próprio Espiritismo nós não conseguimos comprovar muita coisa. Ao mesmo tempo que alguns dizem que é possível comprovar, tem 1 milhão de outros dizendo que não é possível comprovar. Então, gente, não está tudo comprovado, porque é muito difícil comprovar fenômenos espirituais. Nenhum espírito está querendo ser o ratinho de laboratório do ser humano, para ficar fazendo experiências com ele a hora que quer, como quer, repetindo 500 vezes para todo mundo se sentir satisfeito. O espírito é uma entidade evoluída, ele não se preza a isso, ele tem mais coisa para fazer na espiritualidade. O problema é do homem, que se quer acreditar ou não. Então, não adianta. Quando eu vejo estudos sérios de Kardec e tal, na linha de Kardec, mas não aceita nada de Jesus, nada da linha de Chico Xavier, de Valdo Franco, eu já abandono. Por que eu abandono? Espiritismo sem o Cristo não é nada. Cristo sem Espiritismo sempre será. Ele não precisa do Espiritismo. Quem precisa de Cristo e do Espiritismo somos nós. Então, e não dá para aceitar um ou outro, ou os dois ou nada. Então é muito fácil para fazer essa seleção na minha cabeça. Às vezes o estudo é sério, é verdadeiro, é ótimo, profundo, mas ele não aceita a parte moral, a parte evangélica do processo. E quando eles fazem isso, eles se perdem. Tá? Eu diria a um espírita: siga Jesus e abandone Kardec. Tá certo? O Cristo não erra. Kardec pode ter equivocado, tá certo? E outra, se as pessoas estão se tornando orgulhosas com Kardec, estão fazendo uma leitura errada. Nem ele mesmo se tornou orgulhoso. Ele mesmo disse que não tinha fechado a última página do conhecimento. Então está na hora da gente parar e pensar. E quando o Espiritismo veio para o Brasil, ele é que houve essa evangelização gigante, porque enquanto ele estava na Europa, ele era muito científico e muito filosófico. O povo europeu, o povo que não é brasileiro, eles são assim. Eles não são muito por religião, não. Aliás, a Europa hoje está considerada como... A Europa toda é cética. Já está cética. Tá certo? Quase ninguém mais... A última pesquisa feita sobre religião, não tem mais... Ninguém segue mais religião na Europa. Veio fazer... Ele é isso aí, é um trabalhador do Cristo. Então ele não podia superar o Cristo. E não poderia fazer nenhum trabalho divorciado do Cristo. Quando nós fazemos isso, estamos errados. Ah, mas o Espiritismo não precisa dos ensinamentos cristãos. Claro que precisa. Conhecimento sem amor é loucura. Amor sem conhecimento é fanatismo. Um controla o outro. Simples assim. Tá bom? E quando esse imperativo, que é seguir o Jesus ali, é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. É o que está ocorrendo.
Olha o mundo nosso como está ficando. A falta da religião, a falta de algo que proporciona a reflexão, essa frieza, nós estamos praticamente batendo na trave da Terceira Guerra Mundial. E o homem, se não reencontrar o caminho de volta, os cristãos ao Cristo, os budistas a Buda, as bases da filosofia do amor, nós vamos promover a Terceira Guerra Mundial com toda a certeza absoluta, porque ninguém vai se sentir satisfeito com apenas metade do planeta Terra. Ele dominando, ele vai querer mais do que a metade, e o outro que tem a outra metade não vai aceitar. A matéria nunca satisfez o homem, porque o homem é espírito e a matéria não é espírito, não é. Então ela não pode satisfazer. Por isso que quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais eu tenho, mais eu quero, mais eu tenho, mais eu quero. E aí quando se esquece, aí ele diz assim: o aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre, quer dizer, que ainda está em dúvida se é Jesus, se é Buda, se é Zoroastro, se é Confúcio, seja quem for, acredita que pode servir a dois senhores, e por vezes chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. É a teoria que nós estamos vendo hoje. A teoria que nós estamos vendo hoje. Há pessoas que dizem claramente: não, eu não quero uma religião que diz o que eu tenho que fazer, que diz que está errado o que eu quero fazer. Eu quero fazer o que eu quero fazer. O céu tem que me aceitar como eu sou. Eu não vou mudar para ir para o céu. Olha só, se o Deus da religião quer que eu mude, que eu me transforme, que eu modifique para entrar no céu, ele está enganado. Eu vou atrás de um Deus que me aceita como eu sou. O Deus que nos aceita como nós somos é o Deus do ego, é o próprio ego nosso. É ele que nos aceita como somos, pois sempre foi feito isso. O nosso ego é isso. É aquele que diz que você é bom, perfeito, sabe tudo, não merece. Sempre está sendo injustiçado nesse mundo. Todos os sofrimentos que você passa é injusto, você não merece. Que você ajuda todo. Observe se não é seu ego. Quando você sai do seu ego e vai para o Cristo, para os ensinamentos, não para conversar com Jesus, mas para os ensinamentos, você vai encontrar que sempre você está falhando, seus pensamentos não são tão retos e perfeitos, seus sentimentos não são tão leais à vontade de Deus, você não é tão santinho assim, você falha muito e existem muitas consequências, porque não é só você que falha em um universo. Milhões de pessoas estão falhando uma com as outras, criando um colapso de consequências, uma para as outras. É o chamado sofrimento. Consequências. E aí nós passamos a acreditar. É por isso que nós estamos vendo que... E aí estamos também trabalhando com as religiões muito, né? Que a gente está vendo que as religiões estão querendo casar uma coisa com a outra, né? Por exemplo, não, você pode ter sucesso financeiro na vida e tal, mas pode amar Jesus também. Não, tudo certo. Não, você pode ser traficante, mas, poxa, desde que no final do mês você pega uma quantia desse tráfico aí e doa para as instituições religiosas, né? Você pode ir, ou seja, negócio. Nós estamos conseguindo criar uma ideia de que as coisas na Terra, tudo que eu faço na Terra, não tem nada a ver com a religião que eu nutro aqui dentro da minha cabeça. Que loucura é essa que nós estamos chegando? Se eu não for a expressão do bem na Terra, não serve para nada a religião. Religião não é uma bandeira que eu finco em algum lugar, ou que eu disse que um dia eu fui batizado. Religião é aquela que eu escolho para seguir, para pôr em prática na minha vida. Não é seguir a religião, é seguir o conhecimento divulgado pela religião. Eu não sigo pessoas, eu sigo o conhecimento que advém da religião.
Eu ponho em prática. Seguir é pôr em prática. Tá certo? Então eu não preciso me preocupar de quem está vindo. Ah, mas olha, vamos supor que eu entre numa religião e sem saber. Vamos supor que o diabo existe e era ele que estava sentado num trono de ouro. Eu não sabia. Então eu entrei na religião. E o diabo dizia tudo que Jesus nos ensinou. Eu não vou seguir? Porque é o diabo? Agora raciocina. Que importa quem te fala? Se é um CD, se é internet, se é um padre, um médium, o diabo, o Satanás, ou seja quem for, se ele está te falando é verdade, se o que ele está te falando Jesus teria dito a mesma coisa, o que você está esperando? Segue a verdade e não o diabo que fala a verdade. Compreendeu agora? Nós temos que parar de selecionar as fontes para ouvir o conhecimento. O conhecimento é uma coisa, a fonte é outra. Às vezes a música que eu estou ouvindo vem de um disco horrível, um rádio chiado, de um CD melhorou, mas de agora, pelos novos conceitos eletrônicos, tudo bem, a diferença é o som, gente, que está mais ou menos chiado, mas a música é a mesma. Então pare de selecionar a origem. Nós estamos muito seletivos. E por isso cada vez mais difícil. Queremos encontrar santos na terra. Ora, se fosse tão fácil se tornar santo, a pergunta que eu faço é por que você que procura um santo não é? Se você não é, porque exige outro que seja. Então, raciocine a verdade, o conhecimento. Segue, se você concordar com ele, segue o Cristo e não pessoas, e não religiões, se assim for. Mas siga, porque abandonar as religiões, nós vamos entrar em colapso social. E aí, quando isso aconteceu, eu até vejo, porque foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Parece que ninguém quer religião, religião não serve para nada, Deus não serve para nada. Aí vem uma Covid, nossa Senhora. Não tem um na internet que não fala a palavra Deus, Jesus, amor, Buda, Zoroastro. Por quê? Porque tem que ser na hora da dor. Então será que eu vou voltar a lembrar de alguma coisa quando anunciar a terceira guerra? Quando soar o Brasil está em estado de alerta, aí agora eu vou lembrar de Jesus, eu vou lembrar de não sei o que, nós estamos batendo na fronteira disso, porque a terceira guerra ela já começou, só que ela não é uma terceira guerra de bomba, de explosão, é diplomática ainda. E sabe quem está mantendo essas potências ainda discutindo? Deus. Porque a hora que acabar o diálogo, é só botão e bomba. E acha que aqueles que estão lá hoje governando vão pensar em você, em nós pobres coitados aqui, antes de apertar o botão? Estamos muito enganados. Aí está na hora de nós pensarmos em nós. Então, justificam-se para isso em doutrinas novas. Olha a quantidade de doutrina nova. Eu nem imaginava, porque parece que a gente estava dormindo. Existe um antes da internet e um depois da internet. A gente sempre falava em religião, tinham algumas religiões catalogadas. A quantidade que apareceu depois é 100 mil vezes mais do que as que tinham, cara. Tem gente que nem catalogado está em nenhuma religião. Ele é por conta, ele fala o que ele quer. E milhares de pessoas estão seguindo. Ele não é nenhuma dessas religiões que a gente pode ter já ouvido falar. E ele está ali rebanhando uma multidão de pessoas. Então, elas são filhas das novidades científicas do século.
É isso aí. Novidades científicas. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Nós estamos vivendo até a teoria do que você é o que você quer ser. Olha o absurdo que nós chegamos. Eu acho que eu sou... Mãe, eu acho que eu sou um gato. Aí eu me visto de gato, fico miando, fico comendo igual gato, diz que sou tratado igual gato, porque eu me considero um gato. O outro é porque é cachorro. Eu me identifico com isso. Aí o outro se identifica com eu sou isso, eu me identifico com aquilo. É assim. A teoria demasiada do valor aos instintos. Que absurdo, né? Mas, chegados a este ponto, preparem-se para os grandes fracassos. Óbvio, gente, é óbvio, né? Porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Nós não viemos aqui na Terra para fazer esses teatros, né? Nós viemos na Terra para evoluir. E evoluir espiritualmente, não fisicamente. Não viemos aqui para viver como gato, cachorro, né? Não vivemos aqui para viver achando que eu sou de outro sexo, que eu não sou de sexo nenhum, que eu não tenho sexo, que eu sou não sei o que, blá, blá, blá. Eu não tenho, não viemos para viver isso. Nós viemos para evoluir, para crescer, para transformar. E cada vez está ficando mais imperiosa a necessidade dessa evolução, e por isso o mundo está chegando no colapso. Estamos chegando em colapso. Poderão recorrer aos conhecimentos dos pretensos sábios do mundo. Óbvio, todos nós somos livres, todos nós temos direito de fazer nossas escolhas. Podemos recorrer. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Se amanhã alguém se lembrar, vai falar assim: Jesus, quando Jesus veio, a cidade de Atenas era considerado topo da filosofia humana. Tudo que mais moderno, sofisticado, os maiores cérebros da humanidade estavam ali. Artistas. Só que a gente tão pequeno que é, Atenas foi considerado o ápice de tudo na época de Roma. Olha só. Só que vamos lembrar, naquela época, tudo que existia de melhor não vale nada hoje em dia para nós. Como daqui 100 anos, tudo que nós imaginarmos de melhor de teoria não vale nada. Tudo. Porque tudo evolui, tudo modifica. Então, o ser humano está sempre naquela pretensão de que, porque ele está agora no presente, e está agora com uma teoria, uma filosofia na cabeça dele, ele é o mais top de todos. Eu acredito que aquele homem há 2000 e poucos anos, lá na cidade de Atenas, o considerado um filósofo, também estava assim. Olha só, o tempo passa e vai desconstruindo as ilusões que criamos em torno de nós e o que os outros também acreditam que somos. O próprio tempo destrói isso, mostrando que estávamos equivocados, errados, sistemas mal criados, né? Quando imaginarmos e estivermos em dúvida, o Cristo não nos ensinou assim. E aí você vai se esclarecer novamente, uma luzinha vai acender, digamos assim, vai dizer: olha, cuidado, você está indo por uma terra que ninguém foi. Você está falando coisas que ninguém falou, o Cristo não falou, os grandes filósofos não falaram. Você está galgando um caminho novo, um caminho novato, um caminho teoricamente não praticado, não testado, nos seus últimos não foi testado. Tem certeza disso? Porque ainda quando só vai você, é direito seu. Mas e quando você leva um monte de gente? E se der errado? Vai dar errado para todo mundo. Vai dar errado para todo mundo. Não vai dar para um só. Então, Jesus não nos ensinou assim.